Glória a Deus. Eu estava já com saudade de cantar louvores ao Senhor em comunidade. E é uma alegria, irmãos, estar na casa do Senhor. Só quem esteve longe muito tempo nota a diferença. A gente, quando estava aqui ano passado e outros anos da nossa vida, tudo muito normal. E a gente acostumava com uma coisa que a gente não pode deixar passar, que é estar entre irmãos e estar adorando ao Senhor. Tem pessoas do outro lado do mundo sendo perseguidas, a igreja perseguida, que faria tudo para ter a liberdade que nós sempre tivemos. E agora nós, de certa forma, tivemos a nossa liberdade cerceada e impedida, diminuída. E agora a gente entende o que eles passam, pelo menos um pouquinho. E quando temos momentos como esse na casa dele, nós não devemos desperdiçar. Nós devemos nos entregar por completo ao Senhor. Então, irmãos, já estou começando aqui o momento em que eu tenho que compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. No ano passado, eu estive aqui aproximadamente nesse período, no dia do adolescente batista. Eu trouxe um sermão no ano passado, em Abacuque 3, mostrando ali o profeta que começa o livro duvidando de Deus, preocupado com Deus, não entendendo a soberania desse Deus, diante das calamidades que assolam o povo. E ele, então, termina o livro com aquela famosa expressão, ainda que a figueira não floresça. Ele sai de um profeta abatido, perturbado, duvidoso, para um profeta confiante de que, ainda que nada aconteça de bom aparentemente, o Senhor está ali fazendo a obra, cumprindo o plano dele, e eu então me alegro e me deleito neste Senhor. E eu comento sobre esse sermão do passado, por quê? Porque é emblemático, nós estamos aqui mais uma vez com esse dia do adolescente, comemorando esse dia do adolescente, e eu lembro que eu fiz uma oração, irmãos, no meio daquele sermão fiz uma oração, e a oração que eu fiz foi assim, a gente entendeu ali um pouco sobre juízo e sobre disciplina, que estava ali dentro do contexto do povo de Deus, e o juízo, obviamente, ele é para os inimigos de Deus, e a disciplina, a gente entendeu ali, que é para o povo de Deus, porque o Senhor restaura o seu povo, portanto disciplina, e ele julga, e o juízo é derramado para aqueles que serão condenados, destruídos, os inimigos. E eu lembro que eu fiz uma oração: se vier uma calamidade, e for a sua disciplina, Senhor, que venha, porque foi assim que a gente aprendeu com o profeta, pois o Senhor ouviu a minha oração, e de alguns profetas aí, pregadores, e nós estamos vivendo um tempo de calamidade. Talvez, não sei medir o tamanho dessa calamidade, mas existe um nível de calamidade em que a gente está inserido, e a pergunta que não quer calar, e a resposta nós já temos, mas a pergunta continua: será que nesse período de calamidade, em que recebemos como povo de Deus a disciplina para a nossa vida, e ela de fato é para nos restaurar, para nos aprimorar, será que estamos sendo cristãos verdadeiros? É isso que nós vamos conversar hoje. E eu queria convidar você, se você está com a sua Bíblia, mas vai estar na tela também. Deixa eu testar aqui a caneta. Deixa eu apertar, passou. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de 1 João, capítulo 2, do verso 12 ao 17. E eu queria aqui já fazer uma referência honrosa ao pastor Lucas e também ao pastor Carlos Elias, que assim, pelo menos no último ano e meio, eu os vi pregando em cima desse texto. E eu tomei a liberdade de aprender com os irmãos para também, nesse momento, compartilhar este texto com a igreja. E feita esta referência, eu queria então ler com os irmãos acompanhem, por favor. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele,
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra para nós nesta manhã. Portanto, Senhor, que o teu Santo Espírito agora abra os nossos corações e mentes e agora nos ilumine para que possamos aprender, absorver e também externalizar as mudanças que vão ocorrer nesta manhã e que saiamos daqui transformados, aprimorados, como uma igreja que não anda para trás, mas anda avante em direção ao teu reino, em direção ao grande dia. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não tenho tempo para fazer uma contextualização geral da carta de João, mas eu recomendo vocês procurarem nos canais da igreja. Existem sermões de vários momentos que a gente teve essa oportunidade com vários pastores, mas a única coisa que eu quero frisar acerca do contexto de João, é que João ele estava num contexto de uma igreja já estabelecida, primitiva, lógico, mas estabelecida, e ele estava preocupado com o gnosticismo, que era uma heresia daquele tempo, em que considerava que a matéria era algo mal. Então o corpo humano é mal, a matéria é má, e então Cristo, se veio em carne, tem alguma coisa errada na cabeça deles, porque a matéria é má e Cristo é perfeito e tal, então tinha esse problema, e João fala sobre isso, e também na mesma forma em que ele condena e fala sobre esses problemas da heresia, dentro da igreja, ao ponto de ser enérgico, fala para não receber na igreja gente desse tipo, gente que prega esse tipo de coisa, parecendo cristão, parecendo servo de Deus, como também nós devemos reproduzir isso hoje, não receber hoje. Mas ele também frisa que o amor deve prevalecer, não para receber no púlpito, mas para que pelo amor haja disciplina, correção e a pregação e a orientação e o aconselhamento, que o nosso líder César lembrou bem, que é o que nós temos trabalhado com a juventude, especialmente os adolescentes. Então João, ele, conhecido como apóstolo do amor, ele também é bem enérgico no seu combate das heresias. E nós estamos trabalhando um tema aqui, que nós vamos aprofundar ao longo do mês, hoje ainda é só um início, é uma só fé. Nós vivemos por fé, é a divisa, nós não vivemos do que vemos, mas a questão é, essa fé tem várias possibilidades de se entender e compreender na Escritura. Hoje nós não vamos aprofundar tudo, porque a gente tem um mês inteiro, mas o que a gente pode destacar desse contexto fé, aqui, que a fé aqui é, claro, aquilo que eu creio em Cristo, a fé salvadora, eu tenho condições de crer em Cristo, porque o próprio Deus depositou isso em mim, através do Espírito Santo. Agora, João, ele vai falar muito da fé, mas a fé como também conjunto de doutrinas, aquilo que é o meu conjunto de crenças, aquilo que de fato é a essência da Escritura, e por isso eu creio. E obviamente isso tem a ver com conhecimento, com conhecer a Deus, com aprender sobre Deus. E aqui João, então, ele preocupado com a igreja, e ele fala aí, pais, filhos, filhinhos, jovens, ele é muito carinhoso nos termos, além de ser enérgico nas afirmações. E aí eu aponto já para o primeiro ponto aqui, o ponto A, uma palavra de encorajamento que ele dá inicialmente. O que temos em Cristo, ele lembra a igreja, antes de dar aquela martelada que ele vai dar, de dar aquela corrigida, ele dosando o amor e a correção, e eu preciso cada dia mais aprender com João, ele mostra o que temos em Cristo, lembrando a igreja de que nós somos, por causa de Cristo, vitoriosos, e nós não devemos temer as adversidades da vida, mas depois ele apresenta um alerta. Então esse primeiro ponto, vamos conhecer um pouco mais sobre isso, sobre o que temos em Cristo, do verso 12 ao 14. O propósito de João, ao escrever para os crentes, é claro, dar uma palavra de encorajamento, e ele vai deixar claro, não fiquem abalados com as acusações, com os falsos mestres, com as adversidades. Isso tem hoje, queridos. Então, da mesma forma que ele fala para aquele tempo, ele fala para nós hoje, não fiquemos já aplicando isso, abalados com os falsos profetas do nosso tempo, e também com as pandemias e com as crises do nosso tempo. É a primeira orientação que já aprendemos aqui, uma palavra de encorajamento. O cristão, ele tem uma palavra de encorajamento, o cristão, ele não tem uma palavra de medo, ele não tem uma palavra de derrota, e se ele tem algum medo, ele declara isso ao Senhor: Senhor, eu tenho medo, mas eu creio no Senhor, e eu creio no seu amor, que lança fora todo medo. É assim que o cristão vive. Ele toma os cuidados não por medo, ele toma os cuidados porque ele é um cidadão consciente.
O medo não toma conta do cristão. E se eu sou um cristão de verdade, como João, como aqueles daquele tempo, e nós aqui juntos, nós não podemos ser tomados, arrebatados pelo medo. Irmão, quer ser arrebatado? Seja arrebatado para a glória do Senhor, para a presença dEle. Abasteça-se disso, e não seja tomado pelo medo. Por isso, ele vai dizer logo no início, o cristão tem perdão em Cristo Jesus. Queridos, não é qualquer coisa ter perdão em Cristo Jesus. A gente no nosso dia a dia, em que tudo era normal, né, e tentam dizer para a gente que agora existe um novo normal. Não, queridos, não é normal estarmos assim, nunca será e não aceitaremos isso. Mas, quando tudo era normal, queridos, nós andávamos aqui desligados, tranquilos, nada vai nos acontecer. As disciplinas do Senhor nos chegam, e aí vem uma lembrança, nós já temos perdão em Cristo, e isso não é qualquer coisa. Por isso devemos hoje, neste tempo de luta, de dificuldade, em que nada está normal, nós devemos lembrar que o perdão é a maior coisa que pode ter acontecido na nossa vida. O perdão que nos transforma para sermos agora filhos do Senhor, filhos de Deus, filhos e amigos de Cristo, irmãos do primogênito que é Jesus. Esse perdão não é qualquer coisa, queridos, e nós às vezes tratamos qualquer coisa. Entrávamos na igreja, cantamos aleluia no automático, e quando agora voltamos a esses momentos raros, que agora são raros, nós percebemos o valor que nós não dávamos, e agora passamos a dar. Mas, queridos, ainda conheço pessoas, entre o nosso povo e outros de fora, que ainda não dão valor, apesar de tudo isso, apesar do juízo para os inimigos de Deus, e apesar da disciplina que nos restaura, não valorizam isso. São capazes de ligar para o pastor, se for o caso, reclamar que a igreja está funcionando. Queridos, eu quero que você me ajude aqui, por favor, vocês aí. Quando Jesus falou assim, ide por todo mundo, significa, com todo o respeito a quem precisa ficar em casa, significa ficar em casa, queridos? É claro que nós devemos tomar os cuidados e evitar os problemas. Entretanto, ide não é fique. Até onde eu sei, e é na língua portuguesa, não precisa ir para o grego. Ide não é fique. Agora façamos isso com ordem e decência. E aí continuando, portanto, irmão, você tem o perdão em Cristo. Filhinhos, carinhosamente João fala, né? Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. No nome de Cristo, no caso, né? Por causa do nome de Cristo, ele está falando. Gente, isso é impressionante, isso é maravilhoso, impressionante, amor de Deus, a gente canta aqui, né? Não é qualquer coisa, não é merecimento, não merecemos, não tínhamos condições de ter o perdão, estávamos já condenados. Mas por causa desse perdão, agora nós temos motivos para cantar aleluias. Portanto, não jogue fora essas oportunidades de estar cantando aleluias. E almeje e vislumbre a glória em que você estará na eternidade cantando aleluias. O Cordeiro venceu. Lembre-se de Apocalipse, a cena da glória de Deus. Nós não temos que lembrar da cena da morte apenas no sentido de derrota. Nós temos que lembrar do Cordeiro, do leão que venceu. E celebrar, principalmente nestes momentos, como a igreja perseguida do outro lado do mundo, corajosamente já tem feito. E nós, com pouquíssima dificuldade comparados a ele, já estamos, muitos de nós, negando Cristo, dizendo não para o Senhor. Segundo, o cristão, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus, versos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, aí está a fé, queridos. O conhecimento aí é o sentido da fé que a gente está trabalhando hoje. A fé naquilo que eu creio, aquilo que eu aprendo de pai para filho, aquilo que eu aprendo de geração em geração, e por isso creio. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Queridos, nós temos um valor, algo de valor nas nossas mãos, na nossa posse, no nosso coração, que é inestimável, que tem valor infinito, que tem valor eterno, que é conhecer a Deus. E todo aquele que de fato conhece a Deus, não permanece de pé, ele se prostra em adoração, em humilhação e reconhecimento de pecado. Não é desespero, não é medo. Não é medo porque você foi perdoado. Pelo contrário, é gratidão. E é noção
da santidade perfeita, comparada com a sua e a minha imperfeição. E os falsos mestres daquele tempo, eles pensavam que eram os detentores do conhecimento, os gnósticos e muitos outros. Eles batiam no peito, falavam: nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. E muitos de nós aqui também, às vezes, nos pegamos nessa vaidade de dizer que conhecemos e sabemos, sem conferir na fonte, que é a Escritura. A fonte, a revelação desse Deus. Como alguém ousa dizer que conhece a Deus sem abrir o livro sagrado para conhecê-lo? Quando eu abro nada acontece. Não acontece porque você é um cara sem fé. Você é um cara que não está disposto a abrir o seu coração. Agora, se você está disponível e abre com fé, crê na Escritura, eu fico pensando até nas aulas de EBD, né? Agora a gente está adaptado, mas quando a gente dava mais frequentemente, a gente ia falar de temas polêmicos, pena de morte, homossexualidade, aborto, uma série de temas polêmicos. E aí, a gente começava a aula assim: queridos, o que nós vamos falar aqui não é o que a ciência vai dizer sobre isso. Não é o que homens conhecedores, ou que batem no peito e dizem que são conhecedores, estão dizendo sobre isso. O que nós vamos dizer é o que a Escritura diz sobre isso. E se você entrou nessa EBD não crendo na Escritura, você vai ter muita dificuldade. Porque você vai falar assim: não, isso aí é uma interpretação, não sei o quê. Você vai dar uma explicação para tentar justificar, porque você gostou do outro cara lá, que falou um negócio lá na universidade. Mas não, queridos. Nós todos, quando ele afirma que pais, não é exclusivamente para pais. Claro que para os pais, porque são aqueles que vão transmitir, mas é no contexto geral. Quando ele fala, ele mistura pais, filhos, filhinhos, jovens, ele está misturando, é para todos. Ele está dizendo assim: é para todos, pai, filho, jovem, ele está falando para todos. Todos vocês conhecem a Deus, portanto, se já têm o perdão e conhecem a Deus, qual é o problema? Qual é a pandemia? Qual é? O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna, queridos. Esta é a vida eterna, diz João no seu Evangelho 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. O que você fará na eternidade? Conhecer a Deus, porque Ele é infinito e inesgotável. Ele é fonte de toda luz, fonte de todo saber, fonte de todo amor, amor perfeito, perfeita santidade, perfeição. E você terá toda uma eternidade para nunca esgotar o conhecer, não apenas intelectualmente, que é importante, mas também o conhecer no sentido bíblico de experiência, que muitas vezes até é utilizado para marido e mulher, na prática do sexo e na lua de mel e tudo mais. E conheceu, e o marido conheceu a sua esposa. É a experiência, não apenas o saber de algo, mas é vivenciar a presença desse Deus. Esse é o conhecimento que eu e você temos. Portanto, não adianta você dizer que vai na EBD todo dia, se essa verdade não entrou no seu coração, e não mais você só sabe, mas você experimentou. E quando vem um desafio, e quando vem uma pandemia, e quando vem qualquer outro desafio, você sabe a direção. Terceiro, o cristão, ele tem a força vitoriosa contra o maligno. Por causa do primeiro ponto, o cristão tem um perdão. Por causa do segundo ponto, o cristão conhece a Deus. Então, a coisa menor, que é o maligno, ele vence. Já venceu. Não tema. Não tema. E aí o verso é: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, muitos pegam esse texto isoladamente para aplicar apenas no contexto de jovem, né? Então eu sou aqui pastor de juventude, e então eu vou pegar, jovem, e tem gente que bate no peito, sobe, pula da cambalhota: jovem, vocês já venceram o maligno! E a galera aplaude, e tal, e acontece todo um rebuliço, e luzes, e câmera, e ação, e vencemos, e vencemos, e vencemos. Mas não, calma aí. O final do texto, a continuação do texto diz assim: e a palavra de Deus permanece em vós. E quando o jovem pula,
E não só o jovem, né? E a palavra não está nele. Quantos eventos nós vimos ao longo da nossa vida de igreja que foi só pular. Agora, aqueles que estavam lá pulando porque a palavra está no coração, esses também estão aqui. Esses também estão aí, ó, em direção ao alvo que é Jesus. E muitos se perderam pelo caminho. Bem provável, o próprio João nas suas cartas, o João, o apóstolo do amor, disse, bem provável, porque nunca foram dos nossos. Outros estão confusos, nós temos que ajudar. Sempre foram dos nossos, nós precisamos ajudar. Mas muitos desses, porque a palavra nunca penetrou no seu coração. Queridos, conhecer a Deus não é saber. Se for para saber sobre Deus, aí você tem teólogos aí variados, de várias confissões religiosas, sabem tudo sobre deuses e o Deus verdadeiro da Bíblia, que para esses homens é mais um. Decorar a Bíblia? Conheço gente que tem poder aí, capacidade, memória, HD, né? Para decorar a Bíblia toda. O problema é ela entrar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, quando a gente lê esse verso no Velho Testamento, parece que é assim, ó, eu decoro e aí eu faço tudo certinho. Queridos, não é. É algo sobrenatural que entra no seu coração, te ressuscita. E por isso, porque você agora é uma nova criatura, você diante de Deus, você não mais peca, você é perdoado. O cristão, ele tem essa força contra o maligno. Já vencemos o maligno. Por que já vencemos o maligno? Porque Cristo que venceu. Nós estamos na onda dele. Cristo, a gente está surfando a onda. Tem a onda aí, de um monte de onda que o pessoal quer surfar. Tem onda de pandemia, onda de maluquice, onda de medo, onda de coisas legais. Mas tem a onda de Cristo. Cristo veio primeiro, venceu. Quando ele fala lá naquele período lá inicial dos discípulos, quando ele já ressuscitou e faz os preparativos finais para subir aos céus. E ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, toda a autoridade me foi dada, ele venceu o maligno. O diabo está derrotado. Ele tem alguma autorização para cumprir algo ainda no plano de Deus, porque ele é o diabo, mas ele não é diabo sozinho não. Ele é o diabo de Deus. Ele é o diabo na coleira, controlado. E até se ele tiver que morder, é porque Deus quis. Vem, Senhor, com a sua disciplina para me restaurar, mesmo que tenha que usar o mal, permitir o mal. Vem, Senhor, porque isso me restaura. Mas nós já vencemos o maligno. E a vitória sobre o maligno, ela consiste em três pontos. Eles, né, os jovens, as pessoas que ficam na prática do pecado, são considerados, não só os jovens, né, os outros também, são considerados como filhos do diabo. João 3,8, Jesus vai chamar de filhos do diabo. Quem está ainda nas mãos do maligno, não venceu o maligno, ele está na seguinte condição. Quando, por exemplo, Caim odiava seu irmão, essas pessoas também odeiam umas às outras. E o terceiro, elas estão sob o domínio que o maligno exerce no mundo. Então, o que o mundo fizer, o que o mundo decidir, o que o maligno apontar para que o mundo decida, essas pessoas vão junto nessa onda de malignidade. Mas nós vencemos, então nós não mais estamos na prática do pecado. Nós não mais estamos como pessoas que odeiam seu irmão, como Caim. E nós não mais estamos sobre o domínio do curso desse mundo, que ainda é o príncipe, né? O príncipe deste mundo, que é o diabo, e que já está julgado, Jesus disse. Essa vitória foi dada por Jesus. Queridos, quando você abrir ligar uma TV, ligar um jornal e escutar, você está escutando um ímpio falar, querido. Percebe? Você está escutando um ímpio falar. Ele vai falar coisas importantes, relevantes da vida, mas são coisas do mundo. São coisas que não são eternas. A sua preocupação não pode tomar conta da sua noção de eternidade, do seu conhecimento sobre Deus, e que te liberta, e que te dá vitória sobre o maligno. Liga o jornal, liga para ver, ou então desliga, se não estiver prestando. Mas não seja afetado. Você está imune, querido. Queremos ser imunes a vírus, mas não lutamos para exercer a nossa própria imunidade espiritual sobre esses problemas. E terminando, essa foi a palavra de encorajamento. Você tem
A vitória é nas mãos. Cristo colocou na sua mão. Exerça, tome posse e exerça. E aí vem a segunda parte para terminarmos. Uma palavra agora de advertência, que nós não devemos então, por isso, já que temos essa liberdade, libertação do mundo, amar o mundo. Nós não devemos amar o mundo. O apóstolo João, ele vai transformar, né, o seu escrito de um momento de encorajamento agora para um alerta, para uma advertência. Ele faz uma transição de como é o nosso relacionamento com Deus e também com o mundo. É importante frisar que se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, como estávamos aqui dizendo, agora João vai dizer que outra marca é não amar o mundo. Não amar o mundo. São realidades excludentes. Se eu amo a Deus, se eu conheço a Deus, eu não amo o mundo. Eu não tenho relação de dependência desse mundo. Eu estou neste mundo para fazer a obra de Deus, mas não sou dependente deste mundo. Esse é o amor que Deus tem para nós. É um amor que odeia, inclusive, as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo, ele vai escrever: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, 9. Em Salmos 97, 10, temos assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Mas temos visto, queridos, pessoas que querem se adequar e se normalizar neste período de isolamento e pandemia. Nós não vamos nos normalizar. Nós seremos anormais, com todo respeito, com todas as nossas responsabilidades de cidadãos, respeitando as autoridades, mas nós não vamos nos normalizar. Não é normal, nunca será. A mesma Bíblia, irmãos, que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, também nos ensina a não amar o mundo. Há 3 motivos pelos quais nós não devemos amar o mundo. Primeiro, verso 15, incompatibilidade, está aí, entre o amor do mundo e o amor do Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, João, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Ele diz assim: se ama o mundo, então não tem amor do Pai. Em outras palavras, para vocês entenderem mais claramente, vai para o inferno. Vai para o inferno, está condenado, a não ser que ainda haja um ato de conversão, um ato de salvação antes dessa pessoa descer à sepultura. É isso que João está falando. João está falando para a igreja: se não ama a Deus, então está condenado. Se ama o mundo, o amor de Deus não está com você, está condenado. Queridos, eu não quero aqui ser moralista e nem dizer quem é e quem não é. Não é o meu papel. Isso é o seu papel de si mesmo. Saber com o Espírito Santo que habita em você. O próprio Paulo fala em Romanos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mas João nos lembra: você ama a Deus? Ah, eu amo. Como é esse amor? Vamos checar na Escritura se esse amor, de fato, é o amor bíblico que foi revelado do próprio Cristo para você e para mim. Irmão, examine-se. Ame a Deus. Devemos amar o mundo como um sinônimo de natureza. A ideia de um mundo como aquilo que Deus criou, criação. Também como um sinônimo de pessoas. Devemos amar as pessoas. Isso é amar o mundo, no sentido bom. Agora, o mundo como sinônimo do sistema corrompido, que quer impedir o reino de crescer, que quer silenciar o evangelho, que quer parar, apesar de estar na Escritura que as portas do inferno não prevalecerão, a igreja avança. Querido, esse sistema você tem que não amar mais, odiar. Odeie o mal. Aborreça o mal. E esse mundo é um sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. João vai dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. João vai dizer: o mundo inteiro jaz no maligno.
Queridos, jaz é descansar, as pessoas estão descansando, felizes, naturalmente. É tudo ok, tudo normal, estamos preocupados, mas estamos nos adequando. E vai tendo um senso de normalidade quando você vê. Você já não está mais fazendo parte do reino e nem vivenciando as coisas do reino de Deus. As pessoas não salvas, elas que ainda não tiveram experiência de conversão com Cristo, elas pertencem a esse sistema. São os mortos, que Paulo vai falar em Efésios, mortos em delitos e pecados, andam entre nós, passam por nós. Nosso dever é pregar o evangelho para essas pessoas. Elas estão passando por nós. Nós estamos andando entre elas, como num mundo de mortos-vivos. Elas falam, elas cantam, elas fazem de tudo. Correm atrás da vida, trabalham. E você não tem nada com essa pessoa. O que você tem que fazer é pregar o evangelho para essa pessoa. Essa pessoa não pauta a sua vida. Essa pessoa, ela não te orienta. Essa pessoa, ela não te ensina. Se é um apresentador de TV, se é alguém consciente, por mais que seja consciente, é morto espiritual, ele não tem nada para falar para você. Quem tem algo para falar é o Senhor. E você tem algo a dizer, porque da sua boca sairá a palavra de Deus. E a igreja não será calada. O evangelho não será silenciado. Desde os adolescentes, das crianças e dos mais velhos. Não importa o isolamento, não importam as condições, a igreja vai avançar, porque é promessa do Senhor. E aí é um processo de mundanização. Se você não prestar atenção, olha o que acontece nesse processo de mundanização. Primeiro, o homem se torna amigo do mundo. Você vai ver isso em Tiago 4:4. Amigo do mundo, não sejamos amigos do mundo, o Tiago vai falar. Aí depois que ele vai tendo amizade com o mundo, ele ama o mundo, porque ele sente falta. Tem pessoas, queridos, nesse período de isolamento, tem saudade de todas as coisas, menos da casa de Deus e dos irmãos da casa de Deus. Não tem saudade. Elas amam o mundo. Conheço pessoas assim, e que eu não seja achado como uma dessas pessoas. Ele também se contamina, não basta só ser amigo, amar, ele se contamina, ele vai lá e se lambuza junto e faz as coisas erradas junto. E depois ainda prega, e ainda posa de pregador e de liderança e do que for. E prega, e vem, e fala porque, e discurso religioso. Mas ele está lambuzado, contaminado. Não, mas o Senhor o quê, irmão? Você ama o mundo. E aí ele se conforma, não basta se lambuzar, ele assume a forma desse mundo. O mundo é redondo, então eu fico redondo. O mundo é quadrado, eu fico quadrado. É o que é para fazer? É para dizer para todo mundo, então, tá bom, vamos ficar em casa, ninguém prega, ninguém faz nada, vamos ficar quietinho. E quando a gente vê, a gente está repetindo, o discurso é correto no sentido da pandemia. Mas nós não podemos deixar isso entrar na nossa realidade de uma igreja que avança, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que Jesus disse que nada vai parar. Daqui a pouco ela está parada. Todo mundo parado. E por último, o processo final da mundanização é, já que amou o mundo, já que fez amizade com o mundo, depois amou o mundo, depois se contaminou com o mundo, tomou a forma do mundo, pronto, fechou. E termina condenado com o mundo. É o último processo. Queridos, é um alerta que João nos faz. 1 Coríntios 11:32 nos lembra disso. Não sejamos condenados junto com o mundo. As escrituras, elas nos ensinam a não amar o mundo, queridos, a não sermos amigos do mundo, nem nos conformarmos com o mundo. O amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus, o Pai. A razão pelo qual somos intimados a não amar o mundo, queridos, é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo, esse amor é mútuo e é exclusivo. É mútuo no sentido de que eu amo ao Senhor e Ele me ama. E da mesma forma eu amo meu irmão e ele me ama. Mas isso exclui as outras coisas. Exclui. Muitos falam de inclusão, de incluir pessoas, queridos. O Evangelho inclui aqueles que passaram por Cristo. Passou disso, o Evangelho exclui, queridos. E isso é o amor de Deus. Isso é a santidade e a justiça de Deus em harmonia. Cuidado, porque eu e você podemos ser encontrados neste processo de exclusão. E agora caindo fora do ambiente
de amor sobrenatural de Deus. Resultados opostos entre o amor do mundo e o amor do Pai. Veja aí o verso 16. Porque tudo que há no mundo, aí na primeira versão que eu li, estava ali os desejos da carne, e numa versão mais antiga diz assim, concupiscência da carne, é a mesma coisa, cobiça da carne, são desejos malignos, pecaminosos. Então a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, tudo isso ele vai dizer, não procede do Pai, mas procede do mundo. O sistema do mundo usa 3 armadilhas para derrubar o cristão. Essa é inveja, a cobiça da carne, a dos olhos e a soberba da vida. As 2 primeiras que eu falei, da carne e dos olhos, são categorias que se referem a desejos pecaminosos. Mas a última, a soberba, já é um comportamento, é a prática, é a ação daquilo que antes estava só no coração, já contaminando. E aí vamos entender, a concupiscência da carne, então seria, a carne ela fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora, aquilo que você está sentindo. Augusto Nicodemos, o reverendo, ele vai dizer que a carne se refere aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações, e que você não consegue controlar. E aí vem fornicação, pensamentos, desejos, adultério, estupro, incesto, homossexualismo, sodomia e demais desejos que não são naturais. Não importa se é natural ou se não é, até os que não são naturais. Os principais, aqueles graves, aqueles que mudam a natureza das coisas, homem com homem, mulher com mulher, e coisas desse tipo. Intemperança na hora de comer, uma pessoa descontrolada para comer, no beber, a pessoa que faz motins dentro da igreja, divisão. Provérbios vai ter uma lista de 7 pecados, e dentre os 7 tem incluindo o homicídio, mas o pior deles, segundo Provérbios, é o motim, é a divisão, é a contenda, é pior que o homicídio, segundo Provérbios. Não é possível, queridos, e tem gente que se aproveita desse momento de isolamento, e vamos lá, vamos cortar mais, vamos dividir mais, vamos criar motim. Queridos, muitas coisas aqui, né, arruaças, farras, bem como também prazeres da vida sensual, e que apesar de serem prazerosos na carne, eles são totalmente destrutíveis para a alma e também para o próprio corpo, desonrando. E aí, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, diferente da carne, né, são as tentações que nos atacam de fora para dentro, não é o que está em você e que você quer externar, agora é o que está fora, chegando para você. E você precisa saber dizer não às influências e os homens malignos que apresentam essas coisas para mim e para você. Queridos, a concupiscência dos olhos é a incapacidade de alguém ver algo sem desejá-lo. Ela olha e ela deseja, como um símbolo de segurança, ela se apega. Eu preciso disso. Tem pessoas, queridos, que estão trabalhando, que estão querendo trabalhar, que estão querendo correr atrás da sua vida. Essas pessoas talvez estão depositando a sua segurança no trabalho, a sua segurança no Brasil, na nação, nos políticos, no que for. E em outras coisas mais prejudiciais e horrendas, não são normais. Mas até nas coisas normais nós depositamos segurança. E não é para fazer isso. Isso é concupiscência dos olhos. O ponto é que tentamos encher com coisas, pessoas, atividades, o vazio que só Deus pode preencher, queridos. Nesse momento há um vazio, há um isolamento, é o Senhor que vai preencher. A soberba da vida, a palavra que vai descrever isso, ela vai dizer o seguinte, ela só aparece nesse texto em Tiago. E ela para ser usada para descrever não apenas a questão da soberba, mas pessoas que se fantasiam, que são charlatães, pessoas que se vestem de bons, de maravilhosos, e que tentam influenciar aí fora. São impostores, posando de está tudo bem, está tudo legal, vamos lá seguindo porque Jesus está comigo. Mas é um impostor. Soberba da vida. Enfim, né, é uma pessoa que se vale do que tem, mas ela não tem nada. Ela não tem Deus, a palavra não habita nela. É aquele que faz propaganda enganosa de si mesmo. E nós às vezes nos confundimos. E até se estivermos desatentos, estendemos as nossas mãos e comissionamos ela. E ela não tem nada.
Transitoriedade, terminando. Transitoriedade do mundo versus eternidade. Último verso do texto que a gente leu. Transitoriedade do mundo versus a eternidade do que faz a vontade do Pai. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Em outro texto, a palavra diz assim, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, unindo com esse texto, você, irmão, que a palavra que habita em você, que tem a palavra no seu coração, por causa dessa palavra que permanece para sempre, portanto, essa promessa é real. Você permanecerá para sempre. Se amar a Deus e se for de Deus, se pertencer a Deus. Precisamos experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus aqui, ele vai ser enfático quando ele vai falar algo neste sentido. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ter noção do que na terra, na matéria é transitório e não nos apegar a essas coisas e mais, nos apegarmos à eternidade. Você é um ser agora já que tem acesso à eternidade, porque Deus está em você, porque a palavra está em você. Portanto, querido, não se apegue às outras coisas, apegue-se àquilo que é eterno. A pandemia, por mais eterna que pareça, ela é transitória, ela vai passar. Os outros problemas da vida que ainda estão aí, também são transitórios. Eles vão passar. E se não passar no tempo que nós queremos, não se preocupe, descanse. Porque você tem acesso à eternidade. Contemple a noção da eternidade. Não se desespere, porque isso é pecado. É perder a esperança, quando Cristo é a esperança. Não se desespere. Permaneça firme no Senhor. Sirva ao Senhor. E aí, aprendemos que devemos ser então e podemos ser homens de fato, cristãos, homens e mulheres, marido e mulher também casados, bíblicos, em que essas coisas do mundo acontecem à nossa volta, mas nós não somos abalados. Como Paulo, podemos até titubear, mas nós estamos firmes. Podemos ser pais aprovados, já que muitos de nós que estão ouvindo são pais, podemos ser pais aprovados. Cuidado, querido. Cuidado quando a sua orientação ao seu filho não está visando o reino. Eu estou pensando no futuro do meu filho, e por isso que ele estuda todos os dias, de domingo a domingo. E ele não tem tempo de vir na casa do Senhor. Queridos, isso era antes, né? Agora, sabe como é que é a desculpa? O meu filho, ele está estudando ainda também de domingo a domingo, só que ele não sai de casa, ele usa o computador. Então tem que dar uma trégua do computador, naquele momento que vai ter o PG, naquele momento que vai ter a palavra, eu vou dar uma folga para ele, porque ele precisa descansar. Estou preocupado com o futuro do meu filho. Eu escutei essa na pandemia. Queridos, o futuro do meu filho, do seu filho, sem Deus, é um inferno. Você está preocupado com seu filho? Deve estar mesmo. Mas com uma preocupação bíblica. Ele vai para onde? Ele vai para a melhor universidade. Não, ele vai para onde? Ele tem que ir para o céu, irmão. É seu dever, é seu papel. Você foi chamado por Deus para ser um pai, para ser uma mãe, para que o seu filho não seja um perdido, para que você possa, ainda aqui neste tempo, povoar a terra de gente santa, de expandir o jardim que ficou perdido lá no início, no Éden. Esse jardim hoje é nossa responsabilidade. Encha o mundo de filhos, mas de filhos santos. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Filhos aprovados. Filhos que entendem o papel do seu pai, a autoridade do seu pai e da sua mãe. Mas também são capazes de discernir aquilo que o seu pai está dizendo que não procede de Deus. E com amor mostram na escritura para o seu próprio pai. Papai, a Bíblia não fala isso não. O que eu faço, pai? E quando o pai te orienta de acordo com a escritura, pai, eu quero obedecer. Eu quero seguir a sua orientação. Por último, uma igreja santa. Uma igreja que não é conhecida por escândalos e pecados que seja,
mas uma igreja que é conhecida como Jesus falou em João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Uma igreja que é conhecida pelo amor. Queridos, o verdadeiro cristão, ele é assim. Um pequeno Cristo que apresenta frutos, características perfeitas, vindas desse caráter de Cristo, sendo formado no seu interior, pois ele é uma nova criatura. Uma obra que é produzida pelo Espírito Santo em nós. Ele se move, ele vai se movendo, ele vai agindo em direção e conformidade com a palavra de Deus. O cristão verdadeiro, ele não é divergente da Escritura. Ele converge. Ele ouve a mentira, mesmo que seja complicado de discernir, por causa do Espírito, por causa do conhecimento de Deus, ele sabe, isso é mentira. Eu não vou seguir essa orientação. E quando ele ouve uma orientação bíblica, eu amo a palavra, eu amo a lei do Senhor, eu me deleito nela de dia e de noite. Hoje nós fomos lembrados, queridos, que o propósito de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Estamos vivendo a realidade que foi descrita em Malaquias, né? Malaquias 4:6. Ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E estamos vivendo o tempo da conversão de filhos aos pais e pais aos filhos, mas também estamos vivendo o tempo daqueles que não seguem isso. E o castigo e a maldição nos chega. Portanto, queridos, sejamos espirituais, cristãos autênticos, que não negociam a palavra de Deus, não abrem mão, não trocam por prato de lentilhas. E se alguém está aqui ou me acompanha no vídeo, se sente incapaz de ser tão espiritual e excelente assim, querido, não é porque você é bom mesmo, é o Espírito Santo que está disponível para você. E é a palavra que não volta vazia. Entregue hoje a sua vida a Cristo. Você que é crente, você que tem se percebido claudicante, você que tem se percebido ainda com dificuldade de caminhar, entregue sua vida. Mas eu já entreguei, entrega de novo. Renove o seu voto, porque o voto dele é eterno, mas o meu e o seu falha. Confesse, irmão, nós confessemos os nossos pecados. Quem você é, fale para ele, tire a máscara espiritual, mesmo que tenha que usar máscara. Confie nele, e ele vai te transformar, te mudar. Você será liberto da condenação que pesa sobre mim, sobre você, da preocupação, do medo, da idolatria, adorando as coisas desse mundo. E você será capaz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, nós lemos no começo do culto, você será capacitado, de fato, com a fé que agrada a Deus, e essa fé manifesta em obras excelentes, tais quais as obras de Cristo, que para tanto o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, aviva a tua igreja, faça a tua obra, Santo Espírito, transforma a nossa realidade, para que sejamos autênticos, como Cristo, como os apóstolos, como os nossos irmãos que nos antecederam. Em nome de Jesus. Amém.